Você ajuda eu depois a gente fazer uma oração, viu, Iva? Vamos lá? Graça e paz, irmãos. Culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Igreja Batista Breve Virá. Nós estamos situados à Rua Riachuelo 691, bem no centro da cidade de Jaú, bem no coração de Jaú, orando, testemunhando e dizendo a todos: breve Jesus voltará. Com todas as nossas forças, com todo o nosso ar do nosso pulmão, nós anunciamos a breve volta de Jesus. Nós estamos hoje no dia 9 de outubro de 2020, sexta-feira, pôr do sol. Feliz sábado a todos, pôr do sol de sexta-feira, iniciando o nosso sábado santo. Com vocês, o pastor José Benedito e também conosco o pastor André Lamano. Boa noite, então, irmãos. Você que nos permite entrar na sala de sua casa, levando a palavra de Deus, nós queremos que você louve a Deus conosco, adore a Deus conosco e que você seja alimentado pela palavra de Deus. Graça e paz a todos, graça e paz, Renata, que Vitória, Deus abençoe, muito obrigado, agradecemos você por esse momento. Separe esse momento para buscar a presença de Deus em sua vida. Amém. Vamos louvar a Deus. Boa noite, irmãos. Bem-vindos à casa de Deus. Deus está neste lugar, nós cremos nisso. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Nós queremos cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, os irmãos em Cristo, aqueles que são de outras denominações, pessoas que, por curiosidade, têm nos acompanhado, pessoas que, para ver como é a pregação, como são os louvores, para ver como é a liturgia do nosso culto, pessoas que nos acompanham pela internet até de outros países. Nós temos sido agraciados pelas mensagens que recebemos deles, e nós queremos que Deus abençoe profundamente a sua vida. E eu convido a todos que fiquem em pé agora, para que nós possamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João nos deixou registrado, do capítulo 14. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos, João, capítulo 14, nos versículos 1, 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém. 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 Oremos, por favor.
Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela doce presença de Cristo Jesus no nosso meio. E agradecemos a Deus porque o desejo do teu coração, manifesto na Trindade, é que sempre sejamos um só. Em Cristo Jesus, ó Deus, manifesta a tua graça, teu poder, a tua libertação nesse instante. Porque a tua presença traz salvação, libertação, conforto, consolo, graça, misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dentro de alguns segundos nós vamos louvar a Deus novamente. Eu gostaria agora de algumas palavras para que você pudesse sentir a presença de Deus. Você talvez veio hoje aqui e está nos acompanhando com o coração turbado, preocupado. A palavra turbar é uma palavra de origem grega e ela denota uma profunda preocupação com as coisas do mundo, uma profunda preocupação com o seu futuro, com o que há de ser, com o que há de vir, com as coisas que ainda vêm por causa da pandemia. Quanto tempo nós ainda vamos conviver com as máscaras, com as mãos secas pelo álcool, com nossas convivência nas igrejas, nos locais, nas famílias, com nossos pais idosos? Quanto tempo nós vamos ainda nos afastar deles? Eu queria que você encontrasse um conforto nesse culto, encontrasse um bálsamo, um refrigério para a tua alma, para o teu espírito, que você sentisse de fato que você é filho de Deus e esse culto que prestamos a Ele é a mais bela manifestação que o homem pode dedicar a Deus com a sua vida, com os seus sentimentos, com a sua inteligência, com o seu coração, com as suas vontades. Busque a Deus em espírito e verdade, não apenas superficialmente. Busque intimidade com Deus. E neste momento nós vamos, como um introito, vamos entoar o hino 179. É um hino que fala do nosso Senhor Jesus, manso e suave. Manso e suave, Jesus convidando. Venham orar conosco. O segundo verso.
do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, manso e suave, eu queria convidar todos que ficassem em pé. Nós temos nesse nosso folheto de liturgia uma breve oração. Eu queria que a igreja, como corpo de Cristo, fizesse essa oração a uma só voz, após a leitura bíblica que o pastor André fez, após orarmos para darmos início ao culto, após louvarmos a Deus com manso e suave, faremos essa oração. Vamos fazer juntos? Podemos começar então? Oremos. Querido Deus, nós te adoramos, pois tu és a razão da nossa vida. Nós te adoramos porque tu és o único digno de receber a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Nós te adoramos porque nos criastes à sua imagem e semelhança, porque tu nos amastes, nos atraístes para ti com cordas de amor. Nós te adoramos porque tu um dia a nossa história foi transformada. Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa sorte. Nossos olhos foram abertos, nossos ouvidos foram destampados, nosso coração foi transformado, o nosso nome foi escrito no livro da vida e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Bendito é o teu nome, porque temos copiosa redenção em Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, porque temos uma viva esperança em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa própria esperança. Agora, receba, ó Deus, o culto que te prestamos, receba a nossa vida, receba o tributo de amor, receba a expressão de gratidão do nosso coração. Que a sua graça desça sobre nós, que a luz do Espírito Santo desça sobre nós, que a luz do seu rosto resplandeça neste lugar, que aqueles que entraram aqui abatidos, que sejam consolados, aqueles que entraram enfermos, sejam curados, que aqueles que entraram sem rumo, encontrem Jesus no caminho, que aqueles que estão aqui sem esperança encontrem em Jesus a esperança eterna. Nós estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma oração que faz nós pensarmos na grandiosidade que é a misericórdia de Deus. Para nos salvar, foi preciso que as três pessoas da Trindade trabalhassem juntas, para que eu, vocês fôssemos salvos. Deus Pai arquitetou, o Deus Filho executou, e o Deus Espírito Santo está aplicando a salvação em nossas vidas. Por isso, a Trindade é convocada para a salvação de cada um de nós. Eu queria agora que os irmãos acompanhassem nos louvores, hinos que vamos cantar. 66, tudo entregarei. Depois nós vamos cantar o 282, em espírito e em verdade. E por último, o 223, mais perto quero estar. O primeiro é o 66, tudo entregarei. Entregue a sua vida a Deus, entregue a sua vida a Jesus.
Agora nós vamos louvar Deus com o hino 282, em espírito e em verdade. O 223, mais perto quero estar. Um hino também de uma beleza raríssima. Um hino que fala: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Vamos nos preparando para nós colocarmos nossas intercessões, nossos pedidos. Daqui a pouquinho é o nosso tempo íntimo com Deus. Vamos pedir então para ficar mais pertinho dele, mais íntimo dele.
que eles tocam e essa música que eles emergem, né, e morrem, né? Vamos lá. Deus
coração já amaciado por esse louvor, nós vamos colocar agora alguns pedidos que as pessoas têm deixado em aflição, em angústia, muitas vezes em desespero, nesta urna. São simbólicos esses pedidos, são pedidos íntimos, pedidos pessoais, pedidos por doentes, pedidos por enfermos, por cirurgias, pedidos de súplica, angustiados, pedidos sem esperança. Deus sabe todas as coisas, mas é um exercício de humildade quando nós fazemos os pedidos a Deus. Irmãos, Clara, vovó e pelo André. Todos esses aqui do lado, nós lemos da outra vez. Vai ajudando, bem. Denilson, saúde e paz. Vamos pedindo, vamos clamando ao nosso Deus nesse momento, nesse Nós salmo. vamos lendo e durante a semana nós colocamos essas intenções, as nossas orações pessoais, particulares, íntimas. Obrigado, Senhor, pela vida, saúde, família, pelo emprego, pelos amigos. Obrigado pelo encontro maravilhoso, domingo, no encontro de mulheres, e que muitos outros possam ocorrer, que nossas crianças do mundo inteiro possam sonhar, conhecer a sua palavra e os seus pensamentos pela paz do mundo. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, te entrego a causa da minha aposentadoria e que o Senhor esteja comigo. Obrigado por tudo. Cuida da minha família. Amém. Amém. Ó Pai do céu, Pai querido, por toda a igreja, que o Senhor nos guarde, nos limpe. Amém. A igreja precisa mesmo. Senhor Jesus, me perdoe por tudo, te peço socorro, olha para mim. Amém. Zequinha, pelo seu negócio novo. Ellen está grávida. Cristiane está grávida e perdeu sua mãe. Rafaela está grávida. Romero perdeu sua mãe. Roberto, Osório, Silvana, Armando e Otério e família. E Quitéria e família. Glória a Deus, irmão. Esses pedidos todos nós vamos colocar no nosso caderninho. Estejam certos, estão nas nossas orações noturnas, sempre, todo dia. Elisete Martins, precisando de oração pela minha família. Amém. Elisete, vamos orar por sua família, Elisete. Peço conversão dos nossos filhos pelas pela conversão de nossos filhos, pela reconciliação das famílias, pelo crescimento da nossa igreja, pela congregação em Barra Bonita, pela pregação do Evangelho verdadeiro, pela vida do pastor André, por um emprego, por uma casa, por um consultório, por unidade na igreja, para que o Senhor nos abençoe, fique conosco, nos livre do mal, em nome do Senhor Jesus. oração pela família e toda a família do pastor André. Amém.
pela libertação da família e por todos que sofrem. Peço, Senhor, por todas as pessoas que vêm, que estão nessa igreja e que oram, Senhor. Peço misericórdia por nós todos, para a nossa vida conjugal e por nossa família. Esse pedido é muito importante pela família, gente, pelas pessoas, pela união conjugal. Essa coisa da união conjugal é uma coisa muito séria, realmente. Nós precisamos estar muito mesmo em misericórdia do nosso Deus, porque a vida em casal não é fácil. Por todas as famílias. Pela porta de emprego para a Vivi. Eu acho que eu sei quem é a Vivi. Oração em favor Oração, Vivi. Oração em favor da família da irmã Renata. Amém, irmã Renata. Estou sentindo muita falta de pessoas aqui na igreja que estavam vindo e que não estão vindo. Então, eu peço pela Dora, que está afastada, pela Franca, não tenho visto essa semana, pela Ana Karina, pelas pessoas que estão afastadas, pelo Serginho, pela Delma. Peço oração pela senhora Nilza Cordeiro, senhor Carlos, motivo de doença. Pela paz do mundo e das famílias, em nome de Jesus. Amém. Peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. Oro pelos meus filhos e para que eles se derretam. Coloque no joelho no chão, Senhor, e creio que o Senhor é a única coisa importante da nossa vida. Amém. Senhor Deus, eu venho na sua santa presença pedir pela vida e ministério do pastor André, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a nossa igreja, Senhor. Amém. Fortalece a nossa igreja, Senhor. Amém. Fortalece os nossos presbíteros. Amém. O nosso presbítero Manuel. Dê-lhes força, Senhor. Dê-lhes saúde para a família, para que eles possam continuar na messe, aqui conosco, trabalhando. Não é um trabalho fácil, não. Mas nós pedimos, Senhor, misericórdia, porque a alegria do Senhor é muito grande. Essa alegria que vem do coração, essa paz que excede todo entendimento, que é muito maior do que qualquer problema que a gente possa passar. É verdade. Agradeço ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Senhor, cuida da minha família, o meu marido que está distante. Nos mostra teus planos. Amém. Peço pela minha vida, pastor André. Senhor, recebe, Senhor, esses pedidos todos, mais esses que nós não lemos e deixamos para sexta-feira. Mas todos eles estão, Senhor, estão no teu coração, no teu templo, Senhor. Elevo todos esses pedidos, Senhor, porque eu creio, Senhor, que a oração foi o que o Senhor nos deixou para que a gente pudesse ficar junto do Senhor. Somos pecadores? Somos, Senhor. Somos língua solta? Somos, Senhor. Somos pequenos, Senhor? Somos, Senhor. Mas nós te amamos de todo o coração, Senhor. Tenha piedade, Senhor, tenha misericórdia de nós. Traga pessoas honestas, sinceras e que querem amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, Senhor. Tragam crianças que queiram aprender piano, violino, que queiram aprender uma teologia, Senhor, que está baseada na Bíblia, Senhor, que não é uma doutrina repetitiva, Senhor, que elas saem por aí depois dos 12 anos, não sabem nem o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. São ritos que ficam na vida delas, Senhor, e que elas continuam repetindo. Elas continuam fora da igreja, mas quando nasce o filho, batiza. Fica fora da igreja, mas quando casa, vai casar na matriz. Fica fora da igreja, não tem uma vida com Cristo, Senhor. Dorme com o namorado, Senhor. Dorme com
tem uma vida com Cristo e quando casa de branco, Senhor. Então, Senhor, eu peço que essa igreja, Senhor, seja uma igreja transparente e limpa. E creia, Senhor, que os que estão aqui dentro são pecadores, Senhor, mas estão tentando trilhar o teu caminho, Senhor. E fazem pacto de amor com o Senhor. Pacto, Senhor, que são em seu coração e que não vão voltar atrás, porque tenha consciência, Senhor, que quando nós chegarmos lá em cima, somos nós e Deus. E Ele vai nos pedir conta de cada palavra, de cada ato, de cada coisa que nós fizemos. É isso que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer um pequeno, porque o pastor preparou uma mensagem muito linda, muito inspiradora para nós hoje. Louvado seja Deus. Então agora eu queria convidar aos irmãos que abram a palavra de Deus do livro do Apocalipse, o capítulo é o 21. Nós vamos ler o capítulo todo. O capítulo 21 de Apocalipse. Embora a leitura seja um pouco longa, ela é muito linda e muito rica. Ela tem simbolismos, mas ela traz a realidade da nossa vida na terra comparada à realidade da nossa vida no céu. E uma vez, antes de ler, eu queria contar uma experiência. Alguns anos atrás eu ainda estava na faculdade e eu me encantei com esse texto e ela era um final de ano e havia um clima na clínica muito tenso, muito difícil. As secretárias não se entendiam e eu um dia pedi para orar com elas no balcão de entrada e eu li esse texto. E pelo menos a metade delas choraram. Pelo menos a metade. E depois de ter lido esse texto, elas me procuraram e todas elas disseram que elas estavam passando por grande dificuldade. E que esse texto, essa leitura, mostrou a elas a esperança que existe quando você pensa no céu. E quando você não tem os seus pés de fato aqui na terra, quando você não vive de fato aqui, quando você investe a sua vida, os seus bens, o seu tempo, os seus dons para o reino de Deus, para levar pessoas a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então o texto diz assim, Apocalipse 21 todinho, e nós vamos ler do capítulo 22, 5 versículos. Acompanhe a leitura. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva, da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém,
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara de 12.000 estados. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então e me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Uma leitura cheia de simbolismos, mas uma leitura que nos dá a diferença que existe entre nossa vida aqui na terra e a nossa vida no céu. Vamos nos assentar, irmãos. Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, nós clamamos agora neste momento. Esse livro é um livro lindo, mas nós precisamos do Teu Santo Espírito para explicá-lo para nós.
E nós pedimos agora, enche-nos, ó Deus, enche este lugar com o Teu Santo Espírito. Habita aqui nesse lugar conosco, para que nós possamos ter um vislumbre prévio do que será o céu. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a nossa pregação, eu queria lembrar os irmãos do livro Sem Palavras. No século XIX, um grande pastor via as crianças perdidas, crianças órfãs, filhas de homens e de pais que morreram na guerra, de mães que se prostituíam e colocavam filhos no mundo, e elas viviam vagando pelas ruas. Esse pregador, ele teve uma ideia. Elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever, elas não tinham direção, não tinham rumo, elas estavam literalmente perdidas. E ele então disse para uma delas: você gostaria de morar numa cidade assim? Uma cidade de ouro? E aí então a criança se interessa, ela tem curiosidade. Eu gostaria. Ela é toda de ouro? É toda de ouro. E de cristal. O mar parece um vidro. Ela é toda cheia de luz, não tem escuro. Lá não tem noite, não tem trevas, não tem medo. Você gostaria de morar lá? Eles diziam: nossa, o que eu faria com tanto ouro? Então, mas para você morar lá, é preciso uma coisa só. O quê? Você precisa se confessar. Você precisa ser corajoso a ponto de dizer que você tem pecado e que o teu coração é assim. Teu coração é preto, teu coração é sujo, o teu coração é maldito, o teu coração é mentiroso, você mente para os seus amigos, você rouba as pessoas, você trai os teus amigos, você engana eles, você é hipócrita, você é falso. E por isso, nessa cidade, não entra pecado. Enquanto o teu coração for assim. Mas tem solução. A solução é o quê? É você ter que lavar esse pecado com o sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim e por você. O Senhor Jesus derramou o seu sangue por todo aquele que nele crê. Então, quando o teu coração assim confessa o pecado e confia o teu pecado para ser perdoado pelo sangue de Jesus, então que preto assim, ele se torna assim, alvo como a neve, e então você ganha o direito de viver naquela cidade. Mas enquanto você estiver nessa terra, você que tem o coração hoje é preto pelo pecado, você deixa que Jesus Cristo lave o teu pecado e ele se torna assim. Então você vai apresentar Jesus através da palavra para aqueles que ainda não conhecem. E então você vai levar pessoas com o conhecimento da palavra, você vai levar pessoas ou mais amiguinhos para morar na cidade celestial, na Jerusalém, na cidade de Deus, na cidade de ouro. Então, esse pregador, ele fazia essa analogia com as cores, né? E o que chama a atenção nesse texto é que nós temos que pensar que a terra é um vale de sombra, de morte, é um vale de dores. Nós temos dores de todos os tipos: dor de abandono, dor de traição, dor de cotovelo. Nós temos dores físicas, nós temos dores que são causadas por pessoas próximas de nós, por pessoas que a gente confiava, por pessoas que nos traíram.
pessoas que mentiam para nós, pessoas que se diziam próximas e eram mais distantes do que todos. E nós, olhando para esse texto, nós vemos que o céu, ou pensar no céu, pensar no lugar onde nós habitaremos, nos faz o coração mais alegre, nos torna mais esperançosos, porque você pode pensar nesse lugar o que eu posso acumular, o que eu posso ter aqui. Temporariamente você pode ser muito rico, temporariamente você pode ser muito sadio, temporariamente você pode ter um casamento lindo, temporariamente você pode ter filhos, família, você pode ter bens, você pode ter tudo, temporariamente, se Deus te abençoar. Porém, isso, quando é usado só para você, te torna avarento, te torna apenas um acumulador de bens. E quando a gente pensa nas dores que nós sofremos nesse mundo, dores espirituais, dores da alma, profundas, as dores de depressão, quando a gente se entristece e pede a Deus para morrer, porque tudo perde o sentido, nada mais vale a pena, nós perdemos a noção, a reta, nós perdemos o valor. Satanás trabalha a nossa mente, enfraquece o nosso espírito e nós perdemos a vontade de viver. O mundo nos encurrala, o mundo nos ameaça, o mundo nos só tira, só expolia de nós, o mundo só subtrai coisas de nós. Se você pensar no que você ganhou nos últimos dias, você vai ver que você não ganhou nada. E você só teve que pagar contas, pagar impostos, você só teve que pagar e pagar. Outra coisa que nos deixa assustados é que a cada dia nós vivemos com a morte andando do nosso lado. A morte, ela nos assedia. Nós podemos a qualquer momento estar diante dela. Nós podemos ver aquela sombra, viver aquele vale da sombra, da morte. Mas quando nós pensamos no céu, nós pensamos de forma diferente. O crente, quando pensa no céu, ele não passa os dias de forma triste. Ele pode até não ser um bem-sucedido aqui. Ele pode até não ter grandes coisas nesse mundo. Ele pode até ser doente nesse mundo. Mas ele sabe com quem ele vai habitar eternamente. Ele sabe com quem vai estar eternamente. E ele sabe como lidar com o dinheiro, porque esse dinheiro passou temporariamente na mão dele, e ele então aplica no reino de Deus. Como até uma missionária disse para mim, eles precisam entender que tudo que nós temos precisa ser vivido, entregue, dedicado a Deus, para que as pessoas conheçam Deus, conheçam Jesus Cristo, conheçam o Evangelho. Todo o dinheiro que for colocado na tua mão, que Deus te abençoou com ele, você aplica no reino, para o reino crescer, para o Evangelho evoluir, para o Evangelho atingir pessoas que não são atingidas. O sonho da Thelma é plantar uma outra igreja. O sonho dela é ter um novo campo missionário. Embora nós sejamos pequenos, mas o nosso coração arde. Ele arde
por causa do Evangelho. E nós vemos tantos obstáculos. Esta obra que ficou embargada por 6 meses, por uma denúncia feita por alguém. 6 meses esta obra ficou embargada. Mais de 4 anos para nós termos o CNPJ e o direito de abrirmos aqui. Então o mundo, ele não facilita as coisas. O Evangelho vai de tombo em tombo, como lembrou o pastor André, o primeiro pastor protestante que entrou em Jaú foi arrastado pelos cabelos e jogado fora de Jaú. Recentemente, numa cidade próxima a Ribeirão Preto, dizem que foi linchado um outro pastor. Recentemente. Então nós vemos que o Evangelho, ele é combatido, ele tem pessoas lutando contra ele. Tem pessoas que não têm interesse pelo Evangelho, pela caminhada do reino de Deus. Mas quando a gente pensa no céu, nós pensamos no céu como a nossa casa. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se preocupa. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou diria. Mas eu vou prepará-las. E quando eu for e preparar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto que o pastor leu no início do nosso culto, ele nos dá essa esperança. E quando a gente lê esse texto de Apocalipse, nós vamos direto para a cidade celestial. Porque Jesus disse: eu vou ascender ao céu, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou ascender ao céu, vou assumir o governo, vou preparar para vocês a habitação, as moradas, e voltarei. A nossa igreja prega o breve virá, a breve vinda, a breve volta de Jesus. E esse texto, ele fala desse Jesus, desse Senhor, desse lugar que Jesus foi preparar. E por que esse lugar é importante? Porque esse lugar é especial. Ele é especial porque lá não vai entrar a morte. Aqui diz: não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, choro, dor. Esse lugar, ele é especial para nós, por quê? Porque lá não vai existir o que nós temos aqui. Nós vivemos aqui em dor. Cada dia nós derramamos quantas lágrimas. Quantas vezes você chorou hoje? Quantas vezes você chorou hoje? Se você não chorou, mas externamente, mas dentro do seu coração chorou, você sofreu hoje. Deus está vendo cada lágrima que você derrama. Deus está vendo a sua dor, meu filho. Deus está vendo o seu luto, o seu pranto. Deus está vendo o que você passa todos os dias, as humilhações, a exclusão, pessoas te desprezando, pessoas querendo o teu mal, fazendo trabalhos para você não ir bem, pessoas desejando que o seu casamento de fato acabe, por raiva, que o seu namoro acabe, por ódio, por inveja, por ganância, pessoas que usam mentiras, boatos. Lá não vai existir mais isso. Nessa cidade celestial feita de ouro não entrará a morte, não entrará a dor, não entrará o luto.
E Deus vai enxugar cada lágrima que você derramou. Lá também não haverá a segunda morte, que é a morte eterna. Aqui diz que Deus mesmo habitará com eles. Eles serão povo de Deus. Deus mesmo estará conosco. Nós estaremos na companhia de Deus. Fica mais fácil para nós viver pensando num lugar assim. O medo de sair na rua e de ser assaltado, o medo de ser sequestrado, o medo de você ir para um hospital e ouvir que o teu filho acabou de falecer, não vai existir lá. E não é alegre a notícia que Jesus nos dá. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há morada para você também. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, entrega. Porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E Ele é a porta, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Os teus pecados precisam ser confessados e lavados pelo sangue derramado naquele madeiro maldito. Ele morreu por mim e por você. Ele precisa ser o seu Salvador. Nos versos 2 e 3 diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Veja que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade linda, é uma cidade perfeita. Eu vejo quanto a Thelma sofre para deixar a casa bonita, a casa limpa, a casa em ordem. Quanto ela dedica da vida dela. Eu falo, lá você vai ter uma mansão linda, inteirinha, sem pó, sem galhos de árvore, né, amor? Vão ser mansões que Jesus está preparando para a gente morar lá. E Deus mesmo habitará com eles. Então aqui, esses versículos nos falam de quem estará conosco lá. Quem vai estar conosco? Os remidos do Senhor, os benditos do Senhor, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Não vai mais haver a cara virada, não vai mais haver aquele clima dentro de casa, entre o marido e a mulher, não vai mais haver conflito entre o filho, o adolescente e o pai querendo pôr ele em ordem, não vai haver mais assassinatos. Nós vamos ver pessoas que são felizes, completamente pacíficas, pessoas que não têm maldade, malícia, maledicência. Aqui nós temos pessoas egoístas, hedonistas, egocêntricas, maledicentes, blasfemadoras, pessoas que falam boatos, levantam falsas acusações, derrubam a nossa moral no chão diante de pessoas. Então, o céu é um lugar onde não entrarão pessoas assim. Não entrarão. Caim, o primeiro assassino, não vai entrar lá. Diz a palavra de Deus, lá os assassinos não entrarão.
o versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes. O covarde aqui é tido como aquele que fica em cima do muro, aquele que não toma direção ou lado, ele fica em cima do muro. Para ele está bom assim, ele não assume Jesus, ele não assume o diabo. Não, o diabo eu não quero, mas Jesus também não. E ele fica em cima, esse é covarde. Esse não vai entrar no céu. Aqui uma outra classe de pessoas, os abomináveis. A abominação, me perdoe, a abominação é todo tipo de ato sexual que é feito entre homens e homens, mulheres e mulheres, homens e animais, mulheres e animais. Tudo aquilo que foge do que Deus determinou é a abominação. Os abomináveis não entrarão no céu. Os assassinos não entrarão no céu. E os assassinos podem ser não só aqueles que matam as pessoas com armas, mas assassinos são também as pessoas que matam uma pessoa a vida inteira, tolhendo ela de ser feliz, tolhendo ela de fazer o que ela gostaria, tolhendo ela de exercer o dom que Deus deu a ela. Os impuros, aqueles que cometem atos impuros, todo tipo de sexualidade impura, os feiticeiros, são os falsos mestres, são aqueles que anunciam um evangelho de prosperidade, evangelhos de superfície, evangelhos que não falam de Jesus Cristo, mas falam de bênçãos que Deus dá, e não do Deus que é o Deus das bênçãos. Os feiticeiros são uma classe de pessoas que não entrará no céu. São gente que sobe em púlpitos e não pregam a palavra de Deus como ela deve ser pregada, mas pregam palavras doces aos ouvidos de pessoas e de pessoas que têm o espírito também já pré-determinado a serem enganadas. Se deixam ser enganadas. Aos idólatras e a todos os mentirosos, todas as pessoas que cometem mentiras, falsas notícias, aqui o destino dessa gente é o lago que arde com fogo e enxofre. Nós temos visto como crescem as fake news, como têm sido divulgadas notícias a ponto de artistas estarem fazendo vídeos orientando pessoas a não passar para frente notícias falsas. Quanta maldade existe nas fake news. Pessoas caindo em contos, velhinhos, dando toda a sua aposentadoria para pessoas, suas senhas, suas contas, perdendo todos os seus bens, seus recursos, por causa de uma sociedade suja, corrupta. Essa notícia de onde nós iremos morar, ela nos deixa muito alegres. No versículo de 9 a 11 diz assim: veio dos 7 anjos e com as taças cheias dos flagelos e falou comigo. Ele falou: venha que eu vou te mostrar a noiva. Nós somos chamados de noiva. A igreja
é chamada de noiva, a esposa do Cordeiro. E ele mostrou, e ele diz, me transportou em espírito, e ele me levou a uma elevada montanha, e me mostrou a cidade descia do céu da parte de Deus. E ela tinha a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. O jaspe é o diamante, a pedra mais preciosa que nós temos na face da terra, é o diamante. Naquele tempo, o jaspe cristalino. Era tão linda a cidade que João não tinha palavras para descrever. Ele então descreveu como a pedra preciosíssima, não tinha outro jeito dele falar. Então assim, nós temos que a cidade, a Jerusalém celestial, ela é o lugar da habitação de Deus, e Ele vai permitir que nós então oremos com Ele. Por isso, ela nos traz essa esperança. Nos versos 19 e 20, eu vou ler para os irmãos, 19 e 20, diz assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas com toda espécie de pedras preciosas. A cidade ela é bonita por fora, porque ela reflete a glória de Deus. E ela é bonita por dentro, porque ela é feita, seus fundamentos são feitos com pedras preciosas. Nós não construímos casas com pedras preciosas no alicerce, mas essa cidade, ela vai ser construída com pedras preciosas. Ela vai ser bonita por fora, de se ver por fora, vai ser bonita de se ver nos seus alicerces, e ela vai ser linda de se ver de dentro, porque lá estará a glória de Deus, o fulgor, a presença de Deus. Nós temos sido atacados por pessoas, nós temos sido também, às vezes, pessoas más. Como diz um amigo, nós somos bênção para uns e maldição para outros. Da mesma boca sai bênção e maldição. O nosso temperamento é feio, mas lá ele será corrigido. Um grande pregador diz que o céu é um lugar preparado para pessoas que estão sendo preparadas para viver lá. Uma vez eu li sobre a estrutura molecular do corpo glorioso. Ela será algo totalmente desconhecido nosso. Ela será algo que é semelhante ao corpo glorioso que Jesus, quando ressuscitou. Então nós não teremos que esperar a morte. Esse corpo será eterno. Ele viverá diante da presença de Deus. E para viver diante da presença de Deus, ele não pode ter essa carne corruptível. Ele se revestirá do incorruptível. Você que entregou a sua vida a Jesus, em João capítulo 1 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa cidade, ela tem 3 portas para o norte, 3 portas para o leste, 3 para o oeste e 3 para o sul. Ela é aberta a todos. Tem lugar para todo mundo. Ela tem portas para os 4 pontos cardeais. Qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus, que entregar sua vida ao Senhor Jesus, pode habitar lá. Suas portas serão abertas. Elas serão abertas para todos. Diz a palavra para todos, mas não para tudo. Por isso, cada porta tem um anjo. Por isso ela tem muralhas altas.
Diz aqui que precisou subir João para uma alta montanha para ver dentro da cidade, porque as muralhas são muito altas. A medida da cidade é mais de 2.000 quilômetros. Embora seja isso simbólico, mas imaginemos que do estado de São Paulo até o Nordeste, a terra do Manuel, Paraíba, 2.500 quilômetros, é mais ou menos essa a distância, e ela é quadrangular, então ela tem 2.500 de largura, 2.500 de comprimento, 2.500 de altura, cabe todo mundo. Desde Abel, se Adão foi salvo, se Eva foi salva, eu acredito que sim. Deus não ia criar os dois primeiros e jogar no inferno. Desde Abel, primeiro homem assassinado, até o último que vai viver, poderá ter ali a sua mansão que Jesus está preparando. Então, apesar da nossa feiura aqui, o sangue de Jesus, como nós vimos naquele livro Sem Palavras, a nossa feiura é aquele preto do pecado, a mancha, as trevas. Quando lavado pelo sangue de Jesus, fica alvo como a neve, branco como a lã. Esse é o corpo glorioso, esse é o corpo transformado, esse é o corpo preparado para viver no céu. O céu é lugar preparado para as pessoas que estão sendo preparadas a viver. Você quer viver lá? Você quer andar sobre o mar de cristal? Você quer pisar nas ruas de ouro? Então, é só entregar a sua vida para Jesus. É isso que Ele espera de você. E eu não sei se é apelo ou não, mas Jesus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e eu entrar, cearei com ele e ele comigo. Esse é o céu. O céu é o lugar da habitação de Deus. O céu é o lugar onde Deus estará plenamente. Ele oferece para você, Ele bate à tua porta. Você precisa se entregar, você precisa dar a sua vida a Ele, confiar nele. Ele é o teu Salvador. Ele morreu na cruz por sua causa. O sangue dele não vai ser derramado em vão. Ele te salvou. Ele espera que você abra o teu coração para Ele então vir habitar aí. E finalmente, essa igreja, essa cidade, ela tem, no verso 14, fundamentos. Os fundamentos dela, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos. Os fundamentos da cidade são os 12 apóstolos. Não há heresia lá. Eles aprenderam do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor ensinou cada um deles, e eles estão como fundamento dessa cidade. Eles são a base dessa cidade, a verdade absoluta. E diz, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz que e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, o único, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a seu Filho, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Essa é a cidade celestial. É onde nós vamos habitar. Hoje, nós vemos as igrejas vendendo evangelhos
falsos, vendendo evangelhos superficiais. Os pastores se vendem por salários, as congregações se corrompem, as pessoas, ao invés de entrarem nas igrejas, as igrejas impedem as pessoas de entrar e permitem que pecadores, adúlteros, alcoólatras vivam dentro da igreja, corrompendo a economia da igreja. Pessoas falsas estão dentro das igrejas. E quando nós temos coragem de denunciar, nós estamos fazendo um bem para as pessoas. Milhares de pessoas doam dinheiro toda semana para igrejas falsas, para enriquecimento ilícito de pastores que são não fundamentados nos apóstolos. Se chamam apóstolos, se dão o título de apóstolos, mas que não são apóstolos. Só houve 12 que o Senhor escolheu. Então, para terminar, eu queria que os irmãos tivessem no versículo 22, no versículo 4 do capítulo 22. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Nós teremos na nossa fronte o nome de Deus, como propriedade dele. Nós receberemos uma nova roupa, um novo tabernáculo que não será corruptível. Louvado seja Deus por isso. Guardem que nós viveremos diante de Deus, contemplando a sua face como Adão e Eva. E aí então a restauração de toda a criação acontecerá. Toda a criação, como foi planejada por Deus, voltará a existir. E lá nós habitaremos, nessa cidade celestial. Bendito é o teu nome, Senhor. Agora eu quero convidar todos que fiquem em pé para nós impetrarmos as bênçãos. Queria pedir aos presbíteros, missionária, pastor André, que venham aqui à frente, grupo de louvor, que nós possamos agora, com calma, nós vamos impetrar a bênção. Você que está em sua casa, receba a bênção final. Pastor André, por favor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o Santo Espírito, avive nos nossos corações o desejo de habitar esta casa, Senhor, de buscar o Teu reino, de desejar, Pai, e orar para que a Tua vinda seja abreviada, para que possamos realmente viver eternamente ao Teu lado, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.
gostosa. Nós vamos falar, ter assim, um momento gostoso da igreja, de família, um momento que nós vamos estar mesmo adorando o nosso Senhor em espírito e em verdade. O tema é Davi. E vai ser uma coisa, eu peço oração a todos, vai ter mais à noitezinha, se Deus quiser. Viu? É isso, né, bem? Então, próximo encontro, domingo, às 19h30, tá bom? Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe.